Oi gente, tô aqui então para gravar a última parte desse vídeo do surgimento da sociologia, que é a explicação do significado da Revolução Francesa, então para o surgimento da sociologia como ciência. Então primeiro vamos relembrar o conteúdo do primeiro vídeo, que foi as características do sistema feudal e como se dá essa passagem para o sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo. Então, se a gente relembrar, o sistema feudal ele se caracteriza no aspecto social pela divisão muito forte e rígida, estanque e hierarquizada da sociedade. Então, de acordo com o pensamento da Igreja Católica naquela época, você não poderia mudar de posição social, porque quem tinha determinado a sua posição na sociedade era justamente Deus. Então, vocês vão ver que isso faz bem sentido depois para a burguesia, que, como a gente já viu, ela é considerada, né, nesse sistema do Antigo Regime, né, que eu vou passar a falar de Antigo Regime, que era assim que era usado que é usado quando a gente fala de Revolução Francesa, mas entendam essa pirâmide social do feudalismo. Então isso vai fazer bastante sentido para a burguesia, porque ela justamente quer romper com isso, e a Revolução Francesa é o processo desse rompimento. Então, lembrando, a Revolução Francesa o sistema feudal era baseado na agricultura, era baseado então nessa divisão social e no trabalho servil. Então essas são as três características que a gente vai usar agora para contrapor a Revolução Francesa. Vamos lembrar então também um pouquinho do que a gente viu do processo da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela é o lado mais material, mais prático dessa mudança para o sistema capitalista. Então, vocês viram que ocorreu uma mudança no processo produtivo, então, de um trabalho artesanal que existia antes para um trabalho de larga escala, feito por máquinas, e que nesse processo o trabalhador perde... Peraí que minha cachorra tá raspando o sofá. Nina! O trabalhador perde o controle da produção. Então ele antes era dono dos meios de produção, como artesão, então ele tinha todos as ferramentas para fazer esse processo e ele tinha o conhecimento desse processo, e agora no sistema industrial, né, que vem com a Revolução Francesa, ele perde isso. Então isso também vai ser importante, porque depois alguns sociólogos que a gente vai ver vão problematizar esse aspecto como fundamental do capitalismo. Então a gente viu isso, o processo produtivo muda, a aparência do mundo muda totalmente, então aquele aspecto rural da sociedade feudal ele vai acabar muito rapidamente. Então isso foi o conteúdo do vídeo passado, o choque que essa mudança traz, né? A forma de viver do campo para a cidade. E também a gente viu as condições de trabalho. Então o operariado ele vivia muito mal em cidades sem estrutura nenhuma, em casa sem estrutura nenhuma, e trabalhava em condições insalubres, com jornadas muito longas, trabalho infantil, e isso tinha como consequência para a sua vida, lógico, um padrão de qualidade de vida muito, muito baixo. Então era muito comum prostituição, era muito comum o alcoolismo, era muito comum o abandono de crianças. Então quem já não assistiu, eu recomendei para vocês o Danço, mas tem um filme que é muito bonitinho com relação ao tanto de crianças que eram abandonadas nesse processo, porque as mães não davam conta de cuidar, e porque muitas vezes os pais morriam e não existia um sistema público, Estado, para cuidar disso. E todas as outras condições de vida dos trabalhadores, que é o filme, que tem filme, mas é baseado no livro do Dickens, o Oliver Twist. É bem bonitinho, quem quiser ver, tem uma versão nova. Dá até para assistir com criança, porque ele essa versão do filme é bem fofinha. Mostra como ele é um menino de rua e acaba sendo engolfado pelo drama da cidade grande, mesmo sendo uma criança inocente, como a mão de obra dele como criança também foi explorada. Enfim, e a Revolução Francesa? O que tem a ver com tudo isso? Então, o que foi o processo da Revolução Francesa? A Revolução Francesa
uma parte do coroamento também do sistema capitalista como modo de produção. Só que diferente da Revolução Industrial, que é um lado mais prático, a Revolução Francesa foi uma mudança política e intelectual. Então, o jeito de pensar mudou totalmente. Lógico que a gente também quer um processo, não é de um dia para o outro, mas tudo isso acaba explodindo na Revolução Francesa. Inclusive, o aniversário do marco histórico da Revolução Francesa foi dia 14 de julho agora. Os franceses eles comemoram até hoje. E aí a gente já vai ver por que eles comemoram essa mudança. Então, a Revolução Francesa tem essa mudança no jeito de pensar. Então, na verdade, a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, assim como a Revolução Industrial. A burguesia, ela deixa, então, após a Revolução Francesa, de estar na parte de baixo da pirâmide social e ela passa a ser a classe dominante. Lógico que o discurso que ela tem naquele momento não é de que ela é dominante. Ela usa um discurso de igualdade e liberdade que vem lá do iluminismo. Então, se vocês lembrarem, o iluminismo, por um lado, ele dizia, tinha toda uma série de filósofos que diziam que o homem nasce livre, nasce igual, e esse discurso é muito coerente para a burguesia, porque se no antigo regime, no feudalismo, ela era excluída, então ela vai dizer, não existe um melhor do que o outro, a nobreza e o clero não são melhores do que o resto da sociedade, somos todos iguais e livres. Então tudo bem de eu mandar também, de eu participar do lado das decisões políticas da sociedade, que era da onde ela estava excluída. Então a Revolução Francesa ela foi essa mudança. Em termos práticos, ela foi uma agitação social muito grande, isso vai fazer sentido depois quando a gente for falar do Durkheim, uma agitação social muito grande, teve um lado de violência muito grande, porque a população estava na rua, revoltada, especificamente no contexto mais de fatos históricos, a França estava passando uma crise econômica muito forte, quando explodiu a Revolução Francesa, então 14 de julho de 1789, e a família real, então a França era uma monarquia absolutista antes da Revolução, ela era chefiada pelo Luís XVI, que foi um rei bastante famoso por não saber conduzir a política da França e gastar muito. E a esposa dele, né, a Maria Antonieta, a rainha, também era famosa por ser muito gastona, gastar com joias, com festas. Então a população passando fome, numa crise econômica muito, muito grande. Quando esse processo então fica muito forte, eles invadem o Palácio de Versalhes, onde morava o Luís XVI com a Maria Antonieta, então a família real. Invadem a Bastilha, que é o símbolo, né, esse marco do 14 de julho. A Bastilha era uma prisão onde iam todos os opositores do antigo regime, então era bem simbólico, assim, todo mundo que ia contra o rei e o sistema social da época era preso na Bastilha. Então a população vai para a rua, destrói a Bastilha na unha mesmo, então a Bastilha era uma prisão feita de pedras. Quando acaba aquela agitação, a Bastilha tá no chão. As comemorações da Revolução Francesa são feitas na praça onde era a Bastilha, hoje é uma praça simbólica e tudo mais. E invade então o Palácio de Versalhes, o rei até consegue fugir, mas depois ele é pego. E ele e a sua família são condenados à guilhotina. Então, diversos nobres, diversos membros do clero, do governo ali, a corte, foram condenados à guilhotina. E depois do processo do terror, também muita gente foi guilhotinada. Então é um processo de uma revolução social bem forte, assim, a Revolução Francesa. Então ela é esse marco histórico do fim do antigo regime para o capitalismo começar. Tanto é que o 14 de julho, novamente, ele marca 1789, né? O ano de 1789 marca o início da Idade Contemporânea, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea e História. Então, como eu disse, a Revolução Francesa ela é uma mudança, por um lado, política e, por outro lado, intelectual. Então, primeiramente, política, o iluminismo, ele pregava, né, defendia
essa igualdade entre os homens, defendia que todos nascemos livres e iguais, isso era coerente para a burguesia. Ela agora então pode ter participação política baseada nessa ideia. Mas, por outro lado, o iluminismo tem com muita força vem pregar o uso da razão e da ciência. Então, o iluminismo ele é um processo que antecede a Revolução Francesa, né? Um movimento de ideias que vai influenciar o mundo inteiro. Então, essa defesa do uso da razão e da ciência para a gente é muito significativo, porque ela questiona as bases do poder absoluto da religião, da Igreja Católica. Então, se antes desse processo do iluminismo da Revolução Francesa tudo era explicado pela religião ou de alguma forma mais mística, agora eles vão pregar o uso da razão para explicar as coisas. E aí a gente pode dar um exemplo de como isso é uma característica da nossa vida prática, porque o que vem com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, com todo esse momento de ascensão do capitalismo, são coisas que são marcantes na nossa vida até hoje. Então, por exemplo, se eu fico doente, tenho um resfriado, ou então, sei lá, tá na moda, o coronavírus, como que se explica por que eu fiquei doente? Tem uma explicação totalmente científica. Então, é um vírus que entrou no meu corpo, seja pelo ar, enfim, diversas formas de contágio, ele ataca as minhas células, né? Então, tem todo um processo científico para explicar isso. E da mesma forma, a cura. Então, quando você está gripado, você sabe que você tem que tomar remédio para baixar a febre, que tem que esperar passar, descansar, nananana. Cientistas estão aí se debatendo para achar vacina desse novo vírus, baseado em estudos totalmente científicos. Então, essa contraposição à explicação religiosa não necessariamente é uma contraposição à crença religiosa. Então, nenhum filósofo lá iluminista ou burguês falava eu sou ateu. Isso não era forte naquele momento. E sim, era proposto uma nova forma de explicar o mundo. Então, Deus pode até existir, esse não é o ponto. O ponto é que o mundo, ele tem leis próprias. A natureza, e nós somos partes dessa natureza, ele tem leis próprias. E a gente pode entender essas leis pelo uso da razão e da ciência. Então, é muito coerente para a burguesia você usar esse discurso científico e racional, principalmente para desenvolver toda a tecnologia que embasou a ascensão da burguesia na Revolução Francesa. Então, as máquinas, as fábricas, o trem a vapor, a máquina a vapor, tudo isso é desenvolvido através da investigação científica. Então, a burguesia ela consegue ascender economicamente também graças ao uso da ciência. Então, esse processo começa a vir lá desde o Renascimento, depois se espalha por toda a Europa. E tanto a Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, e a Revolução Francesa, obviamente, começa na França, mas depois eles se espalham para a Europa inteira e para o mundo inteiro. Então, essa revolução científica para a burguesia é perfeita, porque ela pode, então isso legitima o poder dela. Na verdade é ao contrário, né? O poder da burguesia que vai fazer essa transformação política e intelectual. Então, voltando lá aos nossos exemplos, então hoje você tem um resfriado, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, você pode rezar para Deus te proteger a sua vida, mas você não vai deixar de ir no médico. Porque é muito forte hoje, o que impera hoje é o discurso científico. Então, são duas coisas que independem. Eu estou batendo nessa tecla para vocês verem que não é uma contraposição à religião em si, mas é uma contraposição ao domínio absoluto da religião como explicação para o mundo. Esse é o ponto principal. Lógico que é um abalo ao poder da Igreja Católica, muito forte, e também é um abalo as outras formas de dominação baseadas nesse tipo de ideia. Mas não o ponto não é contestar a existência ou não de Deus. Então, se agora com a ciência a gente entende que o mundo pode ter leis próprias, tem leis próprias, essas leis são passíveis de entendimento. Então, o homem pode entender como se faz, por exemplo, o ciclo para você pegar uma doença e se curar dessa doença. Então, a humanidade demorou para descobrir tudo isso, né? Morreu muita gente, mas hoje a gente já sabe disso. Então, um outro exemplo é
o ciclo da chuva. Então, tanto a doença quanto a chuva, se você fosse lá no Antigo Regime e perguntasse para alguém que vivesse lá, por que você está doente? Provavelmente ela ia te dizer porque Deus quis, alguma coisa relacionada a isso. E a chuva também. Deus que manda pra gente poder se alimentar. Hoje, se você perguntar para uma criança de 5 anos, ela já vê lá na pré-escola, estuda o ciclo da chuva. Então, o sol, com calor, evapora a água dos mares e dos rios, e isso forma as nuvens. Isso é uma explicação científica. Então, isso é muito forte no mundo hoje em dia, e isso vem com esse processo de mudança para o mundo capitalista, simbolizado pelo iluminismo e pela Revolução Francesa. Então é justamente nesse ponto que vai se encaixar a sociologia, porque a sociologia é uma ciência. Se antes você não podia explicar nada que não fosse com a religião, a sociedade também não era explicada. Então, lembra, a pirâmide social, eles acreditavam que era aquela ordem, clero, nobres, servos e depois burguesia, porque Deus quis. Então, como é que você vai fazer uma ciência que explique a sociedade se você tem um domínio da religião nas explicações? Então, a sociologia ela só pode surgir nesse momento. No momento que você admite que o mundo tem leis científicas e o mundo não só natural, como os 2 exemplos que a gente deu, mas o mundo social também. Então, aqueles questionamentos que a gente viu no outro vídeo, que vão surgir da população por causa da transformação que está acontecendo ali na Revolução Industrial, ela se encaixa perfeitamente com isso. Então, será que a sociedade tem leis que a gente pode entender? Qual será que é a lógica das mudanças, ou de uma guerra, ou de uma aspiração de um movimento tão forte como está acontecendo isso? Será que daqui a, 10 anos vai acontecer outro? Qual que é a lógica disso? Então, isso só pode ser entendido do ponto de vista científico, isso só se abre para as pessoas se questionarem a partir do momento que o homem começa a admitir que o mundo tem leis que você pode estudar, não só o mundo natural, mas o mundo social. E então a sociologia ela é isso, é uma ciência que busca explicações, mas que só pode surgir nesse contexto a partir do momento que o homem abre então a mente para explicações científicas. Então aí eu fecho o vídeo com uma pergunta para vocês. Se eu posso entender as leis do mundo, se eu posso entender a ciência, será que eu posso dominar, então, o mundo? Será que o homem ele tem essa capacidade hoje de dominar o mundo? E aí a primeira ideia as pessoas falam, não, olha tantas coisas ruins que acontecem. Mas olha o tanto de conquista que a humanidade já teve. A gente foi para o espaço, a gente já conhece muito profundamente como funciona o corpo humano, a gente já consegue desenvolver um coração, por exemplo, em laboratório a partir de células troncos. A gente já consegue fazer chover até, o homem já consegue simular o mecanismo de uma nuvem, ou então aumentar a composição, a densidade dessa nuvem com um avião de água para aumentar essa nuvem e fazer ela chover em alguns pontos específicos. Em São Paulo, na época, quando estava com falta de água, falta de chuva, eles fizeram isso, lembra do Cantareira? Não sei se vocês lembram que estava faltando água. Então veio um avião por cima e derrubou água em cima de uma nuvem bem no local que ela estava, no local que eles queriam que chovesse, e aí ela precipitou e choveu e aumentou o nível das reservas de água. A gente consegue fazer, através de máquinas, substituição para membros humanos, perna, corpo. Então, a gente já consegue fazer tanta coisa. Será que a gente, então, o homem consegue, através do conhecimento das leis naturais e do uso da sua razão, ele já consegue dominar a natureza? Então, essa pergunta é muito interessante. E isso só se abre, o homem só consegue perceber isso, que ele está dominando, então, essas leis, talvez não por completo, mas está começando, ele pode manipular a natureza de acordo com seus objetivos, com seus interesses. Isso se abre aí, nesse processo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que é promovido pela classe burguesa. Então é isso aí, pessoal. Agora acabou essa série de 3 vídeos. E o próximo que a gente vai ver é um sociólogo, então, que está pensando nesse contexto dessa agitação toda, que é o Durkheim. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.